Oi, eu sou a Duda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a saga de livros que inspirou a série da Netflix que vai sair aí dia 23 de abril, daqui 6 dias, Sombra e Ossos, a famosíssima conhecida trilogia Grisha. Como eu quero muito assistir a série sem pegar spoiler, eu fiz uma maratona e li os 3 livros assim esse mês pra poder assistir e não me perder tanto na história também. Sombra e Ossos é o livro da escritora Leigh Bardugo, que foi lançado aqui no Brasil em 2013, que conta a história de Alina Starkov, residente de Ravka, que é uma terra baseada na Rússia, numa trama de fantasia no universo Grisha. Mas afinal, o que é Grisha? Grisha é uma ordem de pessoas que possuem poderes, mas que não é considerado sobrenatural para eles, porque é descrito como uma pequena ciência, que é a habilidade de modificar moléculas e partículas e transformar em outra coisa. E o amplo universo da Leigh Bardugo, que leva esse nome, contém 7 livros, 3 extras e mais alguns contos adjacentes. E tudo começa pela trilogia principal, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão, que foram os livros que eu li, junto com os contos adjacentes de cada um. A partir de agora, esse vídeo vai conter spoilers, então se você não quer levar spoilers, ainda não terminou de ler, deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e vai assistir essa sugestão que eu vou deixar aqui nos cards. Se você já leu ou não se importa, vamos lá! A história começa com Alina Starkov descobrindo que é Grisha, ou seja, possui poderes que não sabia que tinha, pois eles estavam reprimidos dentro dela. Quando ela vai salvar seu melhor amigo da morte certa, ela é capaz de summonar luz, um poder que em muitos séculos nenhuma Grisha soube que era capaz de existir, o que chama a atenção do nosso antagonista, conhecido como Darkling, que possui o poder de manipular o quê? Isso mesmo, as sombras. E acha que quando o poder dos dois forem reunidos, eles serão invencíveis. E as Grishas, que até então não possuem liberdade para andar onde bem quiserem, porque tem alguns países que caçam e tal, porque não acham natural, seriam libertados e Ravka seria o país de maior liberdade e maior segurança para todo mundo, comandado pelos dois. A Alina fica toda deslumbrada a princípio pelos desejos nobres do Darkling e com seu poder recém-descoberto. Mas conforme ela vai aprendendo a lidar com o mesmo e conhecendo mais da Elite Grisha, ela descobre que nem tudo são flores. O Darkling, na verdade, é o culpado de criar o Fold. Eu não sei como que é a tradução em português. No meio do país tem uma grande mancha de escuridão que separa Ravka de seus 2 países vizinhos, Fijerdan e Shunhan. E que seus planos para o futuro de Alina não são bem o que ela esperava, então ela foge do castelo. O castelo do Darkling, lá do rei, porque o rei é humano, enfim, mas o Darkling que manda por trás de todo o negócio. E ela vira a maior fugitiva do país. Não só uma fugitiva, como também ela vira uma santa, porque o povo começa a ter esperança novamente e acha que a Grisha de ter um poder de luz é o primeiro sinal de que vai tudo mudar e a vida deles vai ficar melhor. Então eles começam a cultuar a Sancta Alina. Depois desse resumão aí do primeiro livro com alguns spoilers, vamos pro que eu achei. Eu achei a protagonista, a Alina Starkov, bem fraca. Mas assim, eu acho que é proposital, porque claramente, depois que ela perde o deslumbre lá do castelo e tudo mais, ela não queria estar ali, ela não queria estar fazendo aquilo, ela não queria ser uma santa, então ela fica muito resistente, mas como ela tem um bom coração, ela sabe que ela precisa fazer o que é certo para que as outras pessoas não sofram. E toda essa história aí me faz contemplar se eu conseguiria resistir a toda essa fama, essa adoração que ela recebe, porque é muito fácil deixar isso subir pra sua cabeça. Mas desde o começo ela fala que ela não queria que tudo aquilo acontecesse, que fosse com ela. Também achei que ela se contradizia algumas vezes, mas isso pode estar ligado ao ponto que eu vou falar agora, que é o relacionamento da Alina com o Mal. Eu tava pensando aqui, analisando, que o Mal era muito controlador e o relacionamento dos dois, que primeiro era de amizade e depois virou namoro, era muito, muito tóxico. Nem gostei de os dois terem ficado juntos no final. E talvez o ponto de Alina se contradizer é porque o Mal mudava muito a cabeça dela.
Ele não deixava ela ser quem ela era e culpava ela por ser Grisha, uma coisa que ela nem conseguia controlar, porque ela nasceu daquele jeito. E ela ficava se sentindo muito mal por ser do jeito que era, e sendo que não tinha nada a ver. Ele que tinha que aceitar que ela tinha poderes, ele não. Até o comecinho do terceiro livro, eu era muito Alina e Nikolai, mas depois do final eu vi que não ia funcionar de jeito nenhum e eu deixei pra lá. O universo, porém, é muito bem construído. Sem olhar no mapa, eu sabia onde cada coisa ficava. Isso era muito legal, porque eu tinha minha própria construção na mente, assim. Porque a protagonista é uma cartógrafa. Então ela sabe descrever muito bem os locais que ela tá e com um motivo. Se fosse eu lá, ia falar, estou numa floresta, tem muitas árvores e o céu é azul. Aí nós vamos pra parte não tão legal assim. O segundo livro foi uma batalha pra ler. Eu quase desisti, porque tava muito, muito lento, muito previsível. Eu só aguentei o segundo livro por causa do Nikolai, que, em minha humilde opinião, é o melhor personagem de toda a história. Eu ia desistir no segundo livro, mas as pessoas estavam me falando que o terceiro era muito bom, que eu precisava continuar lendo. Então eu fui, enfrentei e li. Nossa, eu não tava conseguindo. Eu tentei ler no Kindle, eu procurei pra comprar o físico, eu ouvi até o audiobook, o que foi legal, porque me fez aprender todos os nomes russos lá. E agora eu sei falar certinho quase tudo. Eu comecei a ler no final de março, Sombra e Ossos. Eu acho que o segundo livro eu levei umas 2 semanas só pra ler ele, porque o terceiro eu li em 4 dias, foi muito rapidinho. Eu gostei bastante da história do Darkling e acho que ainda não compreendi toda a infinitude que ele representa. Ele é muito velho e a Bargra, não sei o nome, como fala o nome dela. Mais velha ainda, gente. Só fiquei decepcionada no final, porque esse livro é daqueles vilão que treinou 500 anos e protagonista com o poder da amizade. Só que nenhum plano da protagonista dá certo. E é muito previsível que não vai dar certo, porque ninguém pensa nas outras possibilidades, no plano B, plano C. É óbvio que vai dar errado. Isso me dava muita raiva, passei muita raiva. O que me leva a esse livro é muito previsível. Eu fui mandando no chat da Mari no WhatsApp o que eu achava que ia acontecer e acertei umas 90% das coisas que eu falei lá. Eu adivinhei o final muito facilmente. O que eu não adivinhei é que o mal ia voltar e eu preferia que ele tivesse ficado morto mesmo. Mas a explicação da família Mozorova foi muito Harry Potter, as Relíquias da Morte, né? O mal sendo a última Horcrux lá a ser destruída para poder matar o Darkling, que seria o Voldemort. É uma história muito bonita no geral, que fala sobre a vida, a morte, escolhas, decisões e consequências. Mas talvez o sentimento de obrigação da protagonista passou para mim. E aí eu fiquei com muita resistência de ler o livro até o final. E sobre o Darkling, depois que você conhece ele, fica até difícil odiar ele, tanto assim, depois de saber de tudo que ele passou. Mas imagina a solidão da vida eterna, quem não ficaria louco? Depois desse pano passado, eu tô muito ansiosa pra ver o Darkling na Netflix, porque ele é um personagem muito carismático e eu quero ver como que ele vai ser retratado. Outra coisa que eu fiquei muito feliz com o pássaro gigante lá, o pássaro de fogo, não ser o último amplificador, porque tava muito caça aos pokémons lendários. Nossa, eles acharam o pássaro, eu fiquei, ai meu Deus, é agora. Aí não era, ainda bem. Foi uma história legal de ler, eu recomendo pra quem tá curioso, ou pra quem quiser depois de ver a série. E até porque o epílogo te deixa com o coração quentinho. E abrindo aqui pra comparar a Alina com a Eliza do musical Hamilton. The Orphanage. Feita essa comparação, será que valeu a pena ler essa saga? Se eu tivesse pulado o segundo livro, pra mim, teria sim. Mas o segundo livro arruinou completamente a minha experiência, me deixou totalmente desanimada. E eu li o último livro sem quase nenhuma emoção, assim. O único pedaço que me fez chorar foi a morte da Bargra. Agora, a melhor parte da saga eu deixo pro final, né? Porque o que realmente me deu força de continuar até o final foram os contos que você precisa ler no meio dos livros, enfim. Foram 5 contos lançados pela Leigh Bardugo, baseados no universo Grisha, e os contos
são tudo pra mim, porque eles parecem muito contos de fadas, aqueles contos verdadeiros dos irmãos Grimm, que era o tipo de livro que eu lia quando era criança e me trouxe muitas memórias, e eu fiquei muito ansiosa e eu amei ler. Então eu vou falar um pouquinho de cada um agora. Eu escrevi um super resumo de cada conto, mas para esse vídeo não ficar gigante, eu vou encurtar mais ainda o resumo que eu fiz para poder falar só as minhas considerações mesmo. Esses contos que eu saiba ainda não estão disponíveis em português, eu encontrei só em inglês. Talvez tenha alguma tradução feita por fã e agora depois da série com certeza alguém vai traduzir. Mas eu vou falar aqui o título em português e o título em inglês para, se você quiser pesquisar, fica mais fácil. O primeiro conto que tá lá como 0.1 para você ler antes do primeiro livro, Demon in the Woods, Demônio na Floresta, que é um conto sobre o Darkling quando ele era criança e tava procurando um abrigo com sua mãe. E aí a gente vê um pouco da Ravka preconceituosa com as geishas, porque o pessoal tinha que viver em acampamentos no meio da floresta, bem afastados, escondidos, era muito difícil de encontrar. E a Bargra, como ela tinha... como ela tinha medo do poder do filho dela, ela estava sempre trocando de acampamento. E essa história é sobre um deles, que o Darkling e a mãe dele foram. Lá ele encontrou a menininha que estava tentando usar os poderes, mas os poderes dela eram muito fracos, então ele deixa ela encostar nele. Ela descobre que ele é um amplificador, e aí ela fica doida por poder. Tinha o menino que estava vendo escondido, também tenta matar ele, e no final o Darkling acaba matando os dois. E a mãe e o filho têm que mudar de acampamento novamente. E aí a mãe fala, eu falei que não era pra você deixar ninguém encostar em você, nunca confie em ninguém, blá blá blá. E isso mostra muito porque que o Darkling é do jeito que é. Ele sempre espera o pior das pessoas. E também o que a Bargra falou no final do terceiro livro é verdade. Talvez ela tenha tido uma parcela de culpa aí por botar esses pensamentos na cabeça do filho dela. Eu dou 3 estrelas pra esse porque não é o mais interessante que tem. É legalzinho, mas como eu tinha lido antes do primeiro livro, eu tava super perdida. Eu só sabia que era o Darkling porque o menino tem poder de sombra. E eu já tava suspeitando, assim. Aí eu perguntei pra Mari, ela confirmou. Mas, eu não sabia de nada do universo, assim. Foi uma boa introdução pra você saber por que tem tanta guerra e tal. O livro 0.2 se chama The Witch of Duva, A Bruxa de Duva. E é o meu conto favorito das 5 estrelas. Ele é maravilhoso. É tipo uma recontagem de João e Maria, onde tem essa protagonista Nádia. Inclusive, eu não sei se é a mesma que aparece no livro. Eu acho que não, porque a Nádia é escrito com Y e a do livro é com I. Mas é sobre essa menina que vive nessa vila em Duva, que fica perto da floresta. E algumas crianças estão desaparecendo, as meninas estão desaparecendo e deixando para trás objetos como laços, sapatos, bonecas na beira da floresta. E o pessoal fica morrendo de medo, achando que é lobo, urso. Até organizam uma caçada, mas não encontram nada. Um dia, porém, chega uma mulher misteriosa e seduz o pai da protagonista. E eles chegam até a se casar. Essa mulher não gosta da Nádia e está sempre mandando ela para fora da casa para fazer outras tarefas, para cortar madeira, vender não sei o que. Até que um dia a mulher mandou ela ir caçar um coelho na floresta. E a Nádia sentiu um cheiro tão bom de comida na floresta que ela pensou, quer saber, eu vou atrás dessa comida, é agora. Ela sentiu o cheiro de açúcar queimado. E ela correu atrás do cheiro até que ela encontrou no meio da floresta uma casinha onde morava uma velha bruxa que vendia poções e encantamentos para quem fosse lá procurar ela. Então ela pede abrigo à velha, que dá em troca de seus serviços. Então ela aprende as poções com a bruxa para poder vender para as outras pessoas, mas sempre que alguém bate na porta ela precisa se esconder. E todo dia ela pede para ir para casa. E a bruxa fala, pode ir, mas ela nunca tem coragem. Até que um dia a bruxa pergunta o que ela quer. E ela responde que quer que seu pai seja livre do feitiço da moça que casou com ele e que Ravka seja livre e que ela possa voltar para casa. A bruxa então fala que o preço é o dedo mindinho da mão dela.
ela vai e paga o preço. Com o dedo mindinho, elas fazem uma massa e essa massa vira um biscoito em forma da Nádia. Uma Nádia de biscoito gigante. E a bruxa pega o chantilly, desenha a cara, elas colocam a roupa na boneca e a boneca volta pro vilarejo. Então a bruxa dá uns olhos de corvo pra Nádia pôr na boca e poder ser o corvo, o Game of Thrones, e vigiar o que a boneca tá fazendo. Então a Nádia, em forma de corvo, segue o biscoito até a vila onde ela morava. Chegando lá, o seu pai a encontra, começa a chorar, porque estava com muita saudade de sua filha. A esposa dele, porém, mete o pé e vai embora. E aí, o pai começa a morder o ombro da menina e come o biscoito inteiro até não sobrar nenhuma migalha. Tudo isso dizendo, eu queria conseguir parar, eu não queria que fosse assim. No outro dia, os moradores da vila encontram seu corpo totalmente apodrecido. E quando vão procurar na casa para ver o que aconteceu, descobrem que a esposa fugiu, a filha não está lá e que em seu quarto tinham objetos de mais meninas desaparecidas. A Nádia, então, volta para a cabana da bruxa em formato de corvo e resolve ficar por lá mesmo. Lá ela aprende as poções e encantamentos com a bruxa e às vezes até se arrisca em truques que nem mesmo a velha faria. Gente, eu amo essa história porque eu fiquei muito chocada com o final. Eu não esperava, achava que era a esposa do cara que tava roubando as crianças. É isso, gente. 5 estrelas, 5 estrelas. Vão ler esse conto. Eu fui pegar pra fazer o resumo, eu acabei lendo tudo de novo. É muito bom, gente. Eu deixei de fora vários detalhes. Vão ler esse conto, é muito legal. O livro 1.1, que você tem que ler depois do primeiro livro, chama The Tailor. É a história da Genya, que conta que ela não estava enviando as cartas da Alina para o mal. Eu achei bem nada a ver esse conto, porque depois a Alina descobre, a Genya explica, e fica tudo bem no final. Não gostei, foi super rápido, porque é tipo uma cena. Mas, uma estrela. The Too Clever Fox, a raposa esperta demais. Esse livro é o 2.1, para se ler antes do último livro da trilogia. E fala da onde que vem o apelido que a Alina dá pro Nikolai. A raposa esperta demais. Numa floresta com vários animais, existe uma raposa muito esperta que sempre conseguia se safar com sua mente e suas palavras, sua língua. Até que um dia o caçador mais aterrorizador chega na floresta. Qualquer predador morre porque ninguém consegue escutar os passos dele e ele não deixa rastros. A raposa, cansada de viver no medo, resolve bolar um plano para parar com essa palhaçada aí do caçador na floresta. Até porque seus amigos estão morrendo e todo mundo tá assustado, querem sair da floresta. Ele fala, não, essa floresta é nossa. Então ele começa a ir toda noite observar o caçador em sua casa. Ele vê que tá sempre tendo festa, o caçador tá mostrando lá as suas conquistas e a irmã do caçador tá sempre costurando uma capa com a pele do último animal que ele caçou. E aí é uma capa super assustadora, tem a cabeça de um lobo atrás, várias peles de bicho, enfim. E aí essa raposa também descobre que essa menina sobe todo dia na planície pra chorar. Então ele resolve abordar a menina e contar o plano dele. A menina fica super feliz porque ela também quer se livrar desse irmão, né, que não trata ela bem, força ela a costurar aquela capa horrível. E eles bolam um plano de dar a raiz de não sei que planta lá pro cara dormir e eles fugirem. Então a menina aceita, ela faz isso e volta no outro dia super feliz com a cesta de piquenique, falando deu certo, agora a nossa vida vai mudar. Eu trouxe aqui um piquenique pra gente comemorar. E a raposa esperta demais, que nunca tinha aceitado comida de estranhos, resolve comer a comida. E cai no sono. Ela acorda com a faca em sua barriga. E a menina fala, hahaha, é sempre o mesmo truque. Então a raposa descobre que a caçadora na verdade era a menina e não o cara. E a raposa, pela primeira vez em sua vida, não tem palavras, não sabe como sair dessa situação.
Então começa a gritar, a chorar como os animais que ela sempre desdenhou quando ela via que tinha alguém em perigo e que não ia dar certo mesmo. Quando ela começa a gritar, a sua amiga passarinha, que tava muito preocupada com todo esse negócio de plano e não tava achando que ia funcionar, corre lá, ataca a menina, furando os olhos dela e a raposa consegue fugir. Não lembro se a menina morre. Moral da história novamente, que nem na história do Darkling, nunca confie em estranhos. Eu adorei essa história. Acho que essa também é 5 estrelas, porque me deixou super aflita. Quando eu descobri que era a menina, eu fiquei, não, raposa, não, raposa. E aí fica a moral, né? Não devemos subestimar aqueles que parecem ser fracos. Foi muito bem construído esse conto. Muito bom, recomendo a leitura também. E aí o último conto para se ler antes do último livro chama Little Knife, Pequena Faca. É a história de uma menina muito bonita, que nasceu muito bonita desde criança, era linda, linda, linda de morrer. E aos 16 anos ela tinha que andar com um véu na cara, porque ela era bonita demais e todo mundo parava pra admirar. E as pessoas ficavam doidas com a beleza da menina. Ela era filha de um produtor de farinha. Esse produtor de farinha tinha um moinho de vento, que era onde a água girava lá pra moer a farinha. Até que um dia ele teve a brilhante ideia de poder aumentar suas vendas e a menina estava precisando casar. Então ele fez uma competição com várias provas e quem conseguisse realizar as provas ia ganhar a mão da menina em casamento. E a menina sempre questionava, mas ele respondia de qualquer jeito e ela aceitava. Toda a cidade quis participar dessa competição porque todo mundo queria casar com ela. Entre eles o príncipe e um Grisha velho que morava na beira do rio, que tinha os poderes de controlar a água, que não tinha nada, não tinha um centavo no seu nome. Tudo que ele tinha era o seu poder e a água como sua amiga. Então, o pai da menina coloca as provas e ele vai sempre conseguindo trazer o que o pai tá pedindo com a ajuda do rio. E esse rio, ele dá o nome de Pequena Faca, Little Knife, porque ele corta pelos caminhos, ele diz assim. Então esse cara ganha todas as tarefas que o pai da menina pediu, até que o pai da menina fala, poxa, você que vai casar então, né? Não tem uma coisa pra garantir pro futuro da minha filha, mas se você é tão bom assim, conseguir tudo que eu pedi, então você deve ter algum jeito na vida. Então o cara resolve mostrar pra ele o sucesso, leva o cara e a filha lá no rio pra se casar na beira do rio, que ajudou ele em todas as fases da competição. Chegando lá, o rio se rebela e fala que foi ele que encontrou tudo que a competição pedia. O anel, o espelho, enfim, tudo que o cara pediu, não foi o cara que encontrou, foi o rio que encontrou pra ele. Então quem na verdade devia ter a mão da menina em casamento era o rio. Então o rio se casou com a menina e levou ela pra longe. E o rio também sumiu da cidade, aquela cidade ficou sem rio. Portanto, as plantações de trigo do cara morreram, a cidade ficou falida e ele não fez a fortuna que estava esperando e perdeu tudo. E essa história foi muito legal. Eu gostei, dou 4 estrelas, porque já sabia desde o começo ali que o rio que ia pegar mesmo a menina. Mas é aquilo, né? A avareza é grande, mata o homem e envenena. É uma coisa assim. Enfim, esses foram os contos adjacentes à trilogia principal. Se você não leu, eu recomendo muito, porque é muito legal. Eu até descobri que tem outro livro que chama The Language of Thorns, que tem 6 contos e 3 que são diferentes desses que eu falei. Inclusive a história da Bruxa de Duva, que foi a predecessora para esse livro The Language of Thorns existir. Bom, então foi esse o vídeo. Me deixa saber se você já leu Sombra e Ossos, o que você achou. Se você não leu ainda, se você vai ler, se vai assistir a série na Netflix, eu vou com certeza. Mas deixa aí um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de todas as vezes que eu postar, o que acontece aos domingos, às 10h30 da manhã. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Até mais!